Meus amigos, eu gostaria que você abrisse a palavra aí em Gênesis capítulo 9, verso 20. Gênesis capítulo 9, verso 20. O texto diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Ponto. Se você tem uma outra versão, talvez diga assim: ele plantou a primeira vinha. Ok? Meus amigos, nós estamos começando um ano. Eu sei que minha esposa, semana passada, ela compartilhou algumas coisas a respeito das metas, a respeito de tudo que nós nesse início de ano acabamos fazendo. E nós estamos no início de um ano onde a gente olha para nossa vida, a gente começa a analisar tudo que passou, tudo que vai vir à frente. E nós vivemos numa sociedade, ou vivemos num mundo, onde nós estamos construindo muitas coisas. Nós estamos construindo família, nós estamos construindo profissão, nós estamos construindo carreira, nós estamos construindo uma imagem, nós estamos construindo uma reputação. Nós temos gastado as nossas vidas nesse mundo fazendo coisas que são lícitas, ok? Você concorda comigo que trabalhar é lícito, sim ou não? São coisas naturais. A Bíblia vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, que aquele que não trabalha também não coma. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Se você não trabalhar, não coma. Isso é uma coisa natural do ser humano. Nós precisamos sim, gastar o tempo também construindo coisas aqui na terra. Faz parte. E eu gostaria de iniciar essa mensagem pedindo para que você pudesse se colocar no lugar de Noé nesse verso. A Bíblia fala assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. E se a Bíblia fosse descrever um pouco disso de você? Eu queria que você pensasse o que você faz hoje. Talvez você é um vendedor, talvez você é um empresário, talvez você é um médico, um enfermeiro, um TI, pastor, presbítero. E eu queria que você pensasse agora, fizesse um exercício mental. Eu não vou pedir para você repetir isso ou falar alto, mas, por exemplo, sendo João médico, passou a atender pessoas doentes. Sendo Maria corretora de imóveis, começou a vender imóveis. E você? Eu queria que você pensasse agora. Pensa agora. Eu faço isso, eu comecei a fazer tal coisa. Vamos lá, eu vou te dar 10 segundos para isso. Não parece uma realidade bem próxima, quando você se coloca no texto? Sim ou não? Noé era agricultor e ele começou a plantar uma vinha. Como eu disse, meus amigos, todos nós temos coisas para fazer, ok? A sua profissão, o seu papel dentro de um lar, você que é pai, mãe, filho, irmão. Mais uma vez, o estudo, a carreira, nós estamos sempre fazendo algo. E mesmo quando a gente não está fazendo nada, estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos fazendo nada. Nós nunca estamos fazendo nada mesmo.
E a Paty, mais uma vez, a respeito da pregação de semana passada, ela falou muito sobre aquilo que nós colocamos como meta e quantos de nós não colocam Deus como primeiro lugar. A gente faz uma lista de metas e fala assim: Deus abençoa minhas metas, amém. Vou profetizar nas minhas metas. E você pega uma lista que você produziu e você não pergunta para Deus e pede para Ele abençoar. E Deus Ele vai fazer a vontade dEle. E nós precisamos nos submeter a ela. E nessa dinâmica da vida, meus amigos, da vida comum, da vida cristã ordinária, eu e você, a gente pode se perder. Eu e você podemos perder o controle das coisas. Perder o controle da nossa vida e até mesmo entregar o controle da nossa vida a algumas coisas. E é dentro disso que eu quero refletir essa noite. A ideia dessa palavra não é ser um sermão expositivo, onde a gente vai explicar cada ponto e vamos desenvolver uma mensagem. A ideia desse texto é nós refletirmos a respeito de porções das Escrituras, partindo desse princípio de Noé, uma pregação temática, para que nós possamos ser ministrados pelo Espírito a respeito de algumas coisas que nós podemos refletir a respeito dessa mensagem de hoje. E a primeira coisa, vamos lá. Quem era Noé? Você provavelmente, se você não é cristão, talvez você veio hoje a primeira vez aqui, e você não é crente, mesmo você que não é crente, você já ouviu falar da história de Noé. Você provavelmente ouviu uma história de uma arca que encheram de bicho dentro, sim ou não? E Noé entrou com sua família e Deus derramou juízo sobre a terra. E no final de 370 dias, talvez, Noé volta, abre lá o rolê e as coisas acontecem. E é interessante que todos nós já ouvimos falar dessa história. Você já ouviu? Quem é pai novo aí? Quem é pai novo? Pai fresco? Você provavelmente, se você é cristão, já colocou uma musiquinha do Noé lá para ele ouvir. Essa é a arca de Noé, que Deus mandou encher de bichos. Sim ou não? Sim. Você provavelmente já foi numa livraria e já foi atrás de um livro de pintura. Provavelmente já viu vários bichos para pintar, não só para criança, mas de repente você é aquela pessoa que gosta de desestressar pintando. Lembra de uma época que virou uma moda, aqueles livros de pintura para a pessoa desestressar, né? Então, a internet está recheada de músicas a respeito. Então, todo mundo conhece pelo menos um pouquinho da história de Noé. Mas e aí, o que a Bíblia diz sobre Noé? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 9, diz assim, vamos lá. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 7, verso 1, vai lá, só virar uma página aí, ou colocar para a próxima aí no seu celular. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração.
Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que Noé era justo e íntegro diante dos seus contemporâneos ou diante de uma geração corrompida. Você não gostaria que Deus falasse a respeito de você isso? Cara, encontrei o Eros, justo e íntegro diante de uma geração corrompida. Eros andava com Deus. Ricardo foi encontrado justo e íntegro. Ricardo andava com Deus. O Senhor reconheceu a integridade do Osiel. Osiel andava com Deus e ele deu uma instrução para ele. Aqui a palavra vai declarar que diante de uma geração corrompida dos seus dias, Deus encontrou Noé um remanescente, alguém que era justo e íntegro. Noé era o cara da geração. Deus o encontrou e reconheceu isso nele. Nós gostaríamos de ser reconhecidos assim. Noé passou provavelmente por muita coisa. Nunca tinha chovido. Deus falou, vai chover. E Noé falou, vamos construir a arca então. Vamos obedecer. Eu imagino Noé sendo motivo de chacota. Eu imagino Noé, se fosse nos dias de hoje, alguém ia levantar uma hashtag, Noé loucão. Ok? Noé, né? Mano, iam lá fazer reportagem. Noé, e aí? Como é que foi essa história? Quantos dias falta para chover? Não sei. Deus mandou construir a arca. E ele falou que vai chover. Mas Noé, como assim? Você não sabe? Não sei. Deus vai fazer chover. E eu estou fazendo aqui. Você imagine a internet toda fazendo meme de Noé. Sim ou não? Só que Noé permanecia justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, isso significa que ele era íntimo. Que ele conhecia Deus. Se a gente for voltar um pouquinho em Gênesis ali, a gente vai lembrar da palavra falando sobre Deus indo na viração do dia se encontrar com Adão. Eu imagino Deus andando com Adão. E aí, Adão? Qual nome você deu para aquele bicho ali? Ah, aquele ali, pô, Adão. Destruiu nesse nome, hein? Animal. Muito bom. Animal, literalmente, né? Nossa, que meu Deus do céu. Vai melhorar, vai melhorar. Você já saiu para caminhar com algum amigo, gente? Cara, é legal essas caminhadas com amigos, sim ou não? Porque você está lá caminhando, de repente o cara solta uma bomba para você. Cara, então, estou passando por isso. Nessas caminhadas, você acaba andando com uma pessoa. Sabe aquele parceiro de treino, se você gosta de academia? Sabe? De repente você está lá na zoeira, de repente essa pessoa chega mal, e daí começa a falar algumas coisas para você. Isso é uma amizade íntima. E é nessas caminhadas, talvez Deus falou, então Noé, eu vou fazer chover e vou destruir a terra. Noé conhecia a voz de Deus. Noé sabia quem Deus era. Ezequiel vai profetizar as palavras do próprio Deus. Ezequiel capítulo, não precisa abrir, Ezequiel capítulo 14, verso 20, vai dizer assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó já estivessem no meio dessa geração, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. A Bíblia relata que o próprio Deus mais uma vez reconhecia a integridade de Noé e fala assim, cara, eu não vou salvar nem a família deles, a justiça deles, eles vão salvar só eles. O autor de Hebreus vai falar também a respeito da fé que Noé tinha. Hebreus perdi o capítulo, mas é capítulo 11. Vai falar assim, pela fé
Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Divinamente instruído, Deus revelando segredos. Lembra da história da caminhada? Salmos 25, 14 vai falar que o Senhor confia os segredos àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Não é muito Noé isso aqui? Então Noé sabia o que ia acontecer. A palavra vai falar que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então ele revela a Noé, fala, vou fazer isso. E Noé obedece à risca. Então a gente vê que Noé, a Bíblia vai construindo quem Noé é, que ele era justo, íntegro, um homem de fé, temente a Deus, obediente, um profeta. E sabe, meus amigos, quando termina o dilúvio, Deus estabelece uma aliança ali, e todo mundo sabe a história também. Provavelmente você já viu alguém pegando seu celular no dia de arco-íris, apontando, tirando uma foto, colocando aquela música, eu te vejo em tudo, sabe? E escrito assim, aliança de Deus com a humanidade. Sim ou não? Okay? Então todo mundo lembra da aliança de Deus, e Deus firmou uma aliança ali, que nunca mais destruiria o mundo daquela forma. E daí depois disso, a Bíblia vai falar, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. E eu queria que você abrisse de novo esse texto. Gênesis capítulo 9, verso 20. Todo mundo aberto aí? O texto bíblico vai falar o seguinte: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Verso 21, e bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Mais uma vez, nessa noite, eu quero pegar esse texto e tirar algumas reflexões. A gente vai construir isso junto, tá? E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre embriaguez. Noé, nós construímos tudo que a Bíblia fala sobre Noé. Tudo não, mas assim, deu para entender bem, sim ou não? Noé era justo, íntegro. Veja só, Noé era justo, íntegro, obediente. Noé viu uma geração ser destruída. Ele viu a profecia e viu o cumprimento da profecia. Ele foi obediente e respondeu em obediência. E um pouco depois a Bíblia vai falar que ele se embriaga, fica nu, dentro da sua tenda. A embriaguez na palavra pode trazer vários contextos, dentro do devassidão, imoralidade sexual. E esse texto é um texto muito polêmico, ok? Se você continuar a história, você vai ver que Cã, filho de Noé, vê a nudez do pai e vai contar para todo mundo dos irmãos. Os irmãos vão lá, pegam uma capa, cobrem Noé. Noé fica sabendo do que aconteceu, porque ele estava bêbado e não percebeu nada. Acordou no outro dia, ficou sabendo do que tinha acontecido. Noé vai lá e amaldiçoa Canaã, que era filho de Cã. Desse Canaã vai surgir o povo cananeu. E abençoa os outros filhos. Eu não vou entrar na polêmica dos fatos que se seguiram, de todos esses fatos. Existe uma discussão pesada teológica a respeito de tudo que aconteceu ali entre Noé e seus irmãos. Noé, seus filhos e os irmãos de Cã. Eu quero falar sobre outra coisa. Mesmo alguém tão justo como Noé, mesmo alguém tão obediente como Noé,
mesmo alguém tão íntegro como Noé, estava suscetível, sujeito às tentações. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19, e eu queria fazer um paralelo com a história de Ló. Vamos lá? Gênesis capítulo 19, todo mundo conhece também a história da mulher de Ló, lembram disso? Estátua, tem musiquinha disso também, olhou para trás, virou estátua de sal, ok? Gênesis capítulo 19, verso 30 a 33, olha aí, diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embriagá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. Embriaguez. Não parece muito a história de Noé? A embriaguez, meus amigos, ela faz com que nós percamos o controle das coisas, o nosso juízo, os nossos valores, entregamos o controle ao vinho, os nossos filtros eles vão se esvaindo. Se você já viu alguém bêbado, eu vou contar uma história aqui do que eu não me envergonho, na verdade que eu me envergonho, tá? Não que eu estava bêbado, mas um pouco antes de eu casar com a minha esposa, eu parava alguns bêbados na rua e perguntava como que fazia para ir para São Paulo. Então o bêbado estava na rua, eu baixava a janela e falava assim: ô! Daí o bêbado vinha perto do carro e falava assim: e aí, como é que faz para ir para São Paulo? Ele: nossa, cara, nossa! Daí o cara ficava perdidaço assim. E daí a Paty me batia no carro, né? Falava assim: para com isso! Mulher sábia, glória a Deus pela vida dela. Enfim, o que eu quero dizer com essa coisa que eu fazia? Graças a Deus eu não faço mais, tá, gente? Aleluia. As pessoas embriagadas, elas perdem o rumo das coisas. Elas perdem o controle. E sabe, quando a gente olha para esse texto de Noé e olha assim, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, e depois, bebendo do vinho, se embriagou e ficou nu e tal. A pergunta que eu fiz para o texto foi assim: quanto tempo demora para uma vinha crescer? Porque se você olhou ali se você entender a cronologia bíblica ali, tinha acabado de rolar destruir a terra. Algumas das versões vai falar que ele plantou a primeira vinha. Então Noé plantou a primeira vinha. E olha só o que diz a respeito do processo de cultivo. Eu vou ler, tá? O processo de cultivo do pé de uva é complexo. Nesse sentido, o desenvolvimento da vinha demora para ser iniciado, e o tempo para dar uvas é em média de 85 a 200 dias depois do início do cultivo. Para cultivar videiras é preciso ter, acima de tudo, muita paciência, pois é normal que as vinhas não produzam frutas nos primeiros anos em que foram plantadas, de modo que dificilmente ele terá uvas antes do terceiro ano de seu cultivo. Isso significa que demorou bastante. Às vezes a gente olha o texto e fala assim: nossa, Noé plantou e já cresceu, ele já se embebedou. Na verdade, Noé cultivou aquilo, lembrando que Noé era agricultor. Pensei que alguém ia falar justo e íntegro. Também. Noé era agricultor, então ele sabia o que ia acontecer. Então ele construiu algo, sim ou não? Ele gastou o tempo com algo, sim ou não? E era algo
lícito? Sim. Ele precisava daquilo. Garanto que Noé, além da vinha, ele deve ter plantado outras coisas. E sabe, meus amigos, agora eu entro de cabeça. Muitos de nós, e eu vou me colocar, porque a palavra falou comigo também, talvez estamos entrando num lugar de embriaguez. O trabalho de Noé era ser agricultor, e ser agricultor era algo comum, não era nada pecaminoso, não era indigno, não era impuro. Noé tinha uma profissão como eu e você. Porém, a Bíblia diz que ele chegou a um estado de embriaguez, sabe com o quê? Com o fruto do seu trabalho. Ele plantou algo, ele investiu tempo, e o fruto do seu trabalho fez com que ele perdesse o controle. Ele entregasse o controle nos prazeres dessa vida, no vinho dessa vida, que levou ele à devassidão, talvez sem saber, perdido. Não parece com os dias de hoje também? Pessoas se embriagando com o fruto do trabalho. E lembrando que a ideia aqui, nós refletirmos em cima do texto. Será que, se nós olharmos para nós hoje, nós não estamos entrando nesse lugar? Mais uma vez, sua profissão, sua vida, aquilo que está construindo, não é algo ruim, mas pode se tornar. Daí você pode falar assim, mas Diego, é que você é pastor, né? Pastor, por quê? Pastor não trabalha? Eu abro caixinha de perguntas no Instagram, sempre tem um engraçadinho. Você trabalha ou é só pastor? Só que, meus amigos, eu quero falar inclusive com a classe eclesiástica. Podemos nos embriagar com os frutos do ministério. Isso é um alerta para nós que estamos na frente de uma igreja, presbíteros, pastores, líderes. O seu ministério pode te embriagar e você perder o controle das coisas. E você beber do fruto do seu ministério. A gente tem visto de uns anos para cá, eu não estou falando só desse ano, mas Deus trazendo justiça em muitos lugares. Pessoas talvez que tenham se embriagado. O fruto do ministério trouxe poder, trouxe status, trouxe reconhecimento, trouxe reputação. E essas pessoas talvez se perderam no caminho, se embriagaram, usaram pessoas, usaram estruturas, talvez para enriquecer, talvez para imoralidade. O fruto do trabalho levou ao pecado, levou à devassidão. E sabe, é um alerta muito grande para a igreja de Jesus. Nós precisamos estar sempre vigilantes para isso. Porque não é, meus amigos, que o pastor está na igreja, que ele não é suscetível a essas coisas. É muito fácil nós entrarmos no automático, atendendo pessoas dia e noite e dia, e perdendo os nossos olhos das coisas que realmente importam, que é Cristo e a sua obra. Pesado, né? A gente pode perder o controle, parar de olhar para aquilo que é realmente importante. Nós acabamos nos embriagando com as coisas desse mundo e deixamos de nos alegrar com a verdadeira alegria. Sabe, mais uma vez, Noé plantou uma vinha e isso demorou muito tempo.
E da mesma forma são as coisas da vida, falando não só de ministério, mas a sua profissão. Talvez você está investindo muito tempo aí, e não está errado, gente. Tem algumas coisas que nós precisamos construir. Talvez você é um empresário ou uma pessoa que vai sustentar ministérios, e você realmente precisa investir na tua carreira. Só que o grande problema está não em construir essas coisas. O problema está enquanto essas coisas, o fruto dessas coisas tomam o nosso coração. Demoramos para construir, conquistar, e no final, mesmo caminhando em justiça, mesmo caminhando em obediência, podemos perder o controle por causa do fruto / sucesso. O texto termina falando que Noé ficou nu em sua tenda. A nudez fala sobre uma condição de exposição e vulnerabilidade. Assim como vestes vai falar sobre como está a condição, como é a cobertura, a nudez fala sobre vulnerabilidade e exposição. A embriaguez vai nos levar para um lugar de vulnerabilidade. Vai nos levar para um lugar de vulnerabilidade. 1 Coríntios capítulo 10, 12 e 13, vai dizer assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Daí o texto continua: não sobreveio tentação alguma que não possais suportar. Então existe uma resposta que você precisa dar. Existe uma tentação que vai chegar, mas se você estiver vulnerável, vai ser muito fácil você cair. Então precisa existir uma resposta da sua parte. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Cantares capítulo 1. Cantares capítulo... Estão entendendo? Sim ou não? Está fazendo sentido? Sim ou não, gente? Vamos lá, converse comigo aí. Cantares capítulo 1. Cantares capítulo 1 vai dizer assim: Cântico dos cânticos de Salomão. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos, lugar de intimidade. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho, e não é sem razão que o amam. A esposa está dizendo assim: o seu amor, quem você é muito maior, é muito mais importante, tem muito mais valor do que as coisas daqui. De eu me embriagar, de eu me envolver com as coisas desse mundo, eu olho para isso e eu falo: eu me lembro do seu amor, eu me lembro de quem você é. E mais uma vez, meus amigos, eu não estou dizendo que não podemos construir nada. Você não vai sair daqui falando assim: nossa, Diego mandou eu parar de trabalhar, Diego mandou eu sei lá, vender tudo e vender miçanga na praia, né? Não, eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, estudar, formar família. Eu estou dizendo que não podemos nos embriagar. E como que a gente galga, como a gente constrói esse lugar onde, como esposa de Cantares fala, não existe lugar melhor. Eu estou satisfeita, eu estou satisfeito. Nossa, já deu 40 minutos, né, gente? Misericórdia, eu falo muito. Só que a palavra, ela nos dá um antídoto. A palavra, ela vai nos orientar
de como viver uma vida correta diante das coisas desse mundo e nos encher com as coisas do Senhor. Diga assim: cheios. Nossa, que vontade, hein, gente? Cheios. Isso aí. E para que a gente possa se preparar, para que a gente possa se preparar da maneira correta para o grande dia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos lá. Nós construímos até aqui o quê? Sobre a embriaguez, sobre o cuidado com as coisas desse mundo, para não nos perdermos, para que a gente não entregue o controle nas coisas desse mundo. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Diego, então você quer dizer então que é só cantar? Não, nós vamos construir isso, mas cantar faz parte. Então, se você vem para um culto público, ou você vai numa Livingston, ou você vai em alguma célula, ou alguma reunião caseira, e você acha que o tempo de adoração, a forma como nós cantamos, é apenas uma introdução para a palavra, eu quero dizer que você está errado. Ok? Ah, Diego, como assim? Sempre aprendi que a adoração é a preparação para a palavra. Isso é um assunto para outro dia. Mas eu quero te dizer que é muito importante. E Paulo vai orientar Éfeso e a igreja dos Colossenses com um texto muito parecido. E ele repete muitas coisas. Por quê? Porque é importante, gente. Vamos lá. E eu queria dividir esse texto em algumas partes. Primeiro, vamos lá, meus amigos, vamos lá. Encher-se do Espírito. Então o primeiro passo aí é você se encher do Espírito. Ok? Para que nós não entramos num lugar de embriaguez com outras coisas, nós precisamos entrar nesse lugar de enchimento do Espírito. E a orientação bíblica é que ao invés de nos enchermos das coisas desse mundo, do vinho, é para nós nos embriagarmos, ou nos encher do Espírito, ou deixar-nos encher. E por que deixar-nos encher? Porque existe uma escolha. Você vai ter momentos que você vai ter que praticar sua disciplina espiritual, mesmo não querendo, e ser cheio. Existe uma escolha a ser feita em cada situação. Existe a escolha de você não ler a Bíblia ou ler a Bíblia. Existe a escolha de você orar ou não orar. Precisamos escolher entre uma vida embriagada desse mundo, que controla e prejudica os nossos juízos e bom senso, e enchermos do Espírito, para sermos guiados por Ele. Então, de um lado nós temos um mundo que nós perdemos o controle, do outro lado nós temos enchermos do Espírito, para que possamos ser guiados pelo Espírito. Então, de um lado nós perdemos o controle, do outro lado nós entregamos o controle a Deus, e nós vamos falar assim: o Senhor é meu bom pastor, você pode me guiar pelas veredas. Efésios capítulo 3, 17 a 19 vai dizer assim, ainda dentro do tópico encher-nos, isso. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Segunda parte ali do versículo, falando
entre vós. Então nós vamos encher, o texto fala, vocês devem se deixar encher pelo Espírito, falando entre vós. Falando significa instrução, ensino, aconselhamento uns aos outros. E é interessante que Paulo está fazendo o que aqui? Ele está falando assim: meus amigos, na comunhão vocês são cheios. Então ele fala assim, falando entre vós. Paulo está falando à igreja de Éfeso, ele está exortando a uma comunhão verdadeira. E meus amigos, comunhão é uma disciplina espiritual. Sabe por que é uma disciplina espiritual? Assim como você precisa fechar a porta do teu quarto, tomar uma decisão, entrar no teu quarto, a comunhão é uma decisão, meus amigos. Sair do conforto da tua casa para ir na casa do amigo, ou vir para a igreja, é uma disciplina. Vamos falar a verdade? Quantas vezes você marcou alguma coisa e ficou com preguiça de ir? Ou quando alguém ligou para você e fala, cara, vou ter que desmarcar. Você fala assim, puxa, mano. Você fala assim, glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Ou só eu que? Só lá aqui em Santa Felicidade. Não posso mais falar no Boqueirão, porque eu não estou mais lá. Só aqui em Santa Felicidade acontecem essas coisas. Comunhão é uma disciplina, meus amigos. E nós precisamos tratar a comunhão como uma disciplina. A comunhão ela precisa acontecer numa igreja bíblica. E pode ser sim considerada uma disciplina espiritual, assim como a solitude de Mateus 6,6. Precisamos nos esforçar, sermos diligentes para construir uma vida de comunhão real e relacionamentos de aliança de verdade. Henry Nouwen vai falar que a comunhão é a prática de ouvir coletivamente. O que ele está dizendo aqui? É só na comunhão que algumas revelações vão acontecer. Porque é a prática de nós ouvirmos coletivamente. O que ministra a vida da minha esposa, ela vai compartilhar comigo e eu sou ministrado. Lugares de mesa, relacionamento e comunhão verdadeiro. Mesas que são cheias das coisas dele e não das coisas desse mundo. Mesas que aconselham, mesas que confrontam, mesas que encorajam. Nós precisamos disso, meus amigos. E eu não sei, talvez você veio de uma igreja que talvez isso nunca teve. Mas eu quero te dizer que é uma coisa que aqui a gente acredita muito. Só que isso precisa acontecer. Isso precisa de disciplina. Não é assim, vamos ver se alguém vai me convidar nessa igreja que fala de mesa. Convide, abra a sua casa, abra a sua mesa, chame pessoas. Como pedras vivas, alicerçados na pedra angular. Sabe, meus amigos, mesas de verdade, mesas que olham no olho e falam, você está errado. A forma como você tratou sua esposa está errada. A forma como você tratou seu filho está errado. Meu amigo, vamos orar junto. Eu sei que você está passando por isso. Vamos chorar juntos. Vamos nos alegrar juntos. E com o tempo, nós nos alimentamos do Jesus do outro. Das revelações do outro. Porque é muito fácil viver sozinho, gente. Você não comunga com ninguém, você não tem treta com ninguém. Congrega online. Tá massa. E é capaz do cara tretar no chat do YouTube ainda. Sim ou não? Comunhão é disciplina. Você precisa ter essas pessoas, meus amigos, que vão aconselhar mutuamente, vão instruir mutuamente. Cara, o que Jesus está falando com você aí? Sabe o que Ele está falando comigo? E eu me alimento daquilo, daquela revelação do outro, e eu sou cheio. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Segundo, ou melhor, terceiro, Salmos. Salmos está falando aqui da Bíblia, da palavra de Deus, da instrução bíblica também.
Quanto tempo nós temos dedicado, quanto tempo nós nos enchemos com a palavra. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês começaram um plano bíblico anual, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, meus amigos, vamos até o final em nome de Jesus. Amém? Seja o cronológico, seja, Diego, eu quis só o Novo Testamento. Então finalize isso, encha-se com a palavra. Só que além do se debruçar as Escrituras, Salmos fala sobre nós salmodiarmos, nós recitarmos, nós cantarmos a palavra. Faça essa experiência. Diego, eu não canto. Canta sim. Você pode cantar ruim, mas você canta. Ok? Alguém vai dizer, isso aqui eu deixo para depois, deixa quarto, deixa abaixo. Mas a música, ela faz parte. Isso vai firmar as verdades da palavra dentro de você. Então gaste tempo com a palavra, cante a palavra, coloca um soaking. O que é soaking, Diego? Você vai lá no YouTube, digita soaking, e são músicas instrumentais. Coloca lá no teu momento de devocional, cante a palavra, pegue o Salmo 23 e cante ele. Você vai ver que você vai gravar muito mais rápido a palavra. Por que você lembra das letras da igreja? Porque você está cantando. Então nós precisamos entender que a palavra deve habitar ricamente dentro de nós. Quarto, hinos. Nós precisamos entender aqui, o que Paulo está orientando aqui não é a respeito de músicas antigas. Porque cada vez que a gente fala hino, a gente fala assim, nossa, é o hino da harpa. Pode ser também, que são hinos incríveis, bíblicos, amém? Mas o hino aqui está falando sobre canções que devem ser bíblicas, mas a inspiração do Espírito com o talento humano. Então tem um monte de música bíblica que nós cantamos, e isso firma verdades e enche o nosso coração, sim ou não? Hoje nós cantamos aqui, somos o povo de uma só coisa. Isso fere o nosso coração, e nós cantamos com uma verdade, porque aquilo já feriu o coração, e eu estou ali cantando, Deus, eu sou um povo de uma só coisa. Maranata. Nós precisamos entender que os hinos, e eu estou falando aqui, gente, de hinos de Deus, tá? Ok? Músicas bíblicas, canções realmente inspiradas pelo Espírito, e não mercadológicas, que estão sendo criadas por causa de um algoritmo, ok? Para ganhar dinheiro, pilas, ok? Desculpa, eu tive que falar, pilas. E eu queria contar só uma coisa rápida. Quantos lembram de uma música? Olha como é importante o hino, olha como é importante a canção. Quantos lembram de uma canção que cantou muito mesmo, muito? Aquela, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ok? Waymaker. Essa música, para você que não sabia, ela é uma tradução. E eu amo traduções. Não amo. Mas essa em específica é uma música bíblica que fala sobre as verdades de Deus. Quando você canta ela, você enche teu coração de fé e começa a cantar Deus de milagres, Deus de promessas. Ele abriu um caminho no deserto. Ele vai invadir a escuridão da minha vida com a sua luz. É isso que Ele é esse Deus. E sabe, meus amigos, se você voltar um pouquinho lá, quando que essa música foi escrita, ela foi antes da pandemia. E essa música varreu o globo antes da pandemia, preparando um povo com fé num Deus de milagres. Então a gente não pode ignorar aquilo que o Senhor está fazendo no globo. Então essas canções ferem o nosso coração. E quando eu preciso do milagre, quando eu preciso crer que existe um Deus de promessas,
que Ele vai criar um caminho no deserto. Eu lembro, existe esse Deus. Cânticos espirituais, Salmo 43 vai falar assim: e me pôs nos lábios um novo cântico. Essa palavra terrila, um hino de louvor ao nosso Deus, que fala sobre uma canção nova, uma canção espontânea. Sabe quando a gente está aqui no momento de adoração e fica só instrumental e a gente fala assim: cante aí para Deus. Sabe o que é isso? É falando assim: cara, libera algo fresco aí, libera algo fresco para Ele, esquece a projeção, esquece a música que está ali, cante para Ele algo novo que você está sentindo agora, libera isso. Isso fortalece a sua fé, isso mostra para você e te relembra de quem Ele é. E também fala sobre canções em outras línguas estranhas. Paulo vai falar que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e edifica a si próprio. Então quando você canta em línguas, você está edificando quem? Você mesmo. Então se você percebe, quando a gente vai entrar no momento de canções em línguas aqui, geralmente a gente fala assim: canta em língua aí. Por quê? Porque a ideia não é que você fique assistindo a gente que falar e cantar em línguas, é que você entre nesse mover e você cante junto e seja edificado. Amém? Faz sentido, sim ou não? Salmo 149, verso 1 vai dizer assim: cantai ao Senhor o novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos, louvando com o coração, dando sempre graças. O que é louvor? Meus amigos, louvor não é a música rápida, ok? A música é empolgante. Nossa, agora eles entraram no louvor, agora a música veio com mais força, é o louvor. Agora veio um barulho, meu Deus, o batera não para de fazer esse tribal. O louvor, meus amigos, ele é uma expressão de admiração, de aprovação, é uma expressão de respeito, gratidão, um ato de adoração, meus amigos. Ele pode ser uma expressão de adoração. E é interessante quando a gente olha para isso, existem várias palavras para louvor, isso é uma conversa para outro dia, mas Jesus vai exortar os fariseus sobre honrar a Ele somente com os lábios. Então ele vai falar assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Precisa ser com o coração, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. A gratidão, meus amigos, esse coração grato reposiciona o nosso coração e nos enche novamente. Nós lembramos de quem Ele é. Eu falo muito isso nos inícios de culto aqui. Falo: gente, lembra do que Ele fez aí, porque isso vai encher o nosso coração novamente, vai reposicionar. Aquele que tem o coração grato e satisfeito não se embriaga com outras coisas. Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17, abra comigo. Olha lá: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Lembra dos Salmos? Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, falando entre vós, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Essa instrução bíblica para sermos cheios do Espírito, para sermos guiados por Ele, e não perdermos o controle e sermos guiados pelas coisas desse mundo. Nós precisamos ser cheios do Espírito, e a Bíblia nos orienta como que a gente deve fazer. Romanos capítulo 8, 13 e 14, não precisa abrir, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo,
certamente verão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos cheios do Espírito e, consequentemente, guiados por Ele. Nós precisamos viver uma vida debaixo do controle de Deus. Esse ano, meus amigos, se eu posso te dar uma instrução, se eu posso te aconselhar, se encha dele. Nós não sabemos o que vai acontecer, e eu não quero entrar naquele discurso terrorista, sabe? De terror. Cuidado, hein? Aconteceu umas coisas aí. Não, eu não quero entrar nisso. Eu quero que, independente disso, você entre num lugar de busca, de ser cheio do Espírito e guiado por Ele. Jeremias capítulo 23, verso 9, que é um texto que talvez algumas pessoas não conheçam, mas diz assim: a respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias encontrou um lugar de embriaguez santa, e talvez você ouviu uma música há um tempo atrás, de um ministro de adoração, falando assim: sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. E talvez você meteu o pau nele, só que você não sabia que tinha um versículo na Bíblia. Vamos lá, alguém. E o nosso maior exemplo, Jesus. Jesus, cheio da palavra, não se deixa embriagar com o sucesso ministerial. Diante desse sucesso, sabe o que ele faz? Ele pega uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés dos seus amigos. Diante da tentação no deserto, um homem cheio do Espírito não cai. Ele confronta com a palavra. Meus amigos, nas últimas horas, ele senta à mesa com seus amigos e discípulos, e ele, cheio do Espírito, numa mesa, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, confronta alguns amigos ali, fala que um deles vai trair, e no final eles cantam uma canção. Se você for lá, depois vai lá no texto, você vai ver que eles ainda cantam. Salmodiam, recitam a palavra. Jesus, o nosso maior exemplo. E eu estou indo para o final. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 17, verso 26 a 33. Precisamos viver uma vida cheia, para que os padrões do mundo, para que as coisas desse mundo não venham nos embriagar e nos roubar do propósito, da vontade. Nós precisamos viver uma vida cheia. E olha só o que Lucas 17, 26 a 33 diz: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens, presta atenção nisso. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O que está falando aqui, gente? Está falando de bens e atividades. Lembre-se da mulher de Ló, que quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem perder, esse a salvará.
1 Coríntios capítulo 15, 19, não precisa abrir, diz assim, o apóstolo Paulo vai falar assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa esperança não pode estar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 4-8, vai dizer assim: mas vocês, irmãos, que não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Precisamos vigiar, meus amigos, precisamos ser cheios do Espírito. Mais uma vez, se eu posso te incentivar a algo esse ano, não é para fazer uma lista. Vai lá, põe a tua fé nessa lista, e não tem problema fazer lista, é lícito. Só que meu incentivo, não só para vocês, mas para mim esse ano é: sejam cheios. Busquem ser cheios do Espírito, busquem ser guiados pelo Espírito. Busquem ser guiados pelo Espírito e não as coisas desse mundo. Noé tinha uma profissão que era lícita. Noé fez algo que era lícito, mas se perdeu no meio do caminho. Que nós não nos encontremos em falta. Que assim como aquelas 10 virgens, 5 estavam preparadas, nós possamos ser encontrados preparados, com óleo em nossas lâmpadas, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Talvez diante de tudo isso que falamos e refletimos a respeito essa noite, meus amigos, talvez você tenha percebido que de alguma forma você está perdendo o controle. Você tem se embriagado talvez no fruto do seu trabalho, no fruto do seu ministério, no fruto da sua vida, nas coisas desse mundo. E gente, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, porque eu estou apontando para mim. Escolha viver um ano cheio do Espírito de Deus. Escolha viver um ano guiado pelo Espírito. Mergulhe nele. Nós somos uma igreja onde nós falamos muito sobre avivamento aqui. Nós cantamos alto, nós louvamos, nós adoramos a Ele, nós buscamos a presença dEle, mas eu quero te incentivar a viver uma vida ordinária, de segunda a segunda, cheia do Espírito, guiado pelo Espírito, para que você não venha lá na frente se perceber perdido, embriagado com as coisas desse mundo. Nós estamos vivendo uma era, talvez os últimos dias, onde o sistema desse mundo, Satanás, seus demônios, gente, eu preciso falar disso. O mundo espiritual, ele é real. Vão tentar nos desviar para que a gente perca o controle. Muita coisa vai dar certo para que você perca o controle. Vou repetir, muita coisa vai dar certo para você perder o controle. E gente, se você, diante disso, deseja dar uma resposta para Ele para esse ano, eu gostaria de te chamar aqui na frente, de verdade. Os pastores vão orar por vocês, os diáconos na casa, mas assim como eu falei lá atrás que nós precisamos dar uma resposta, não só eu, mas todos nós.
Lembrando que o ser cheio num culto é uma ativação. Você vai viver uma vida cheia de segunda a segunda. Então, se você de repente entende que você precisa dar uma resposta e falar: Diego, Deus, eu preciso dar uma resposta de segunda a segunda, eu preciso me mover para esse lugar, de ser guiado pelo Espírito. Aqueles que desejam ser guiados pelo Espírito, eu quero te chamar aqui na frente. Enquanto o time de adoração canta uma canção, nós queremos orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de você essa noite. Senhor, eu entreguei aquilo que o Senhor compartilhou comigo e feriu meu coração também. Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui. Primeiramente, Senhor, nós nos arrependemos de olhar para outras coisas que não o Senhor. Nós nos arrependemos de nos embriagarmos com as coisas desse mundo, de nos embriagarmos com o fruto do trabalho, que é lícito, Deus. Por favor, Senhor, nos perdoe. Nós nos arrependemos por todas as vezes que escolhemos outra coisa que não era o Senhor, por todas as vezes que perdemos o controle e decidimos por aquilo que não era você. Senhor, eu oro por um fortalecimento na vida dos meus irmãos aqui. Eu oro, Senhor, fortalece a fé. Fortalece a fé, Senhor. Eu oro por vidas cheias do Espírito, em nome de Jesus. Eu oro por vidas cheias do Espírito, não apenas num culto, não apenas numa reunião, Senhor. Eu oro por uma vida de segunda a segunda, cheia do Teu Espírito. Que cada um aqui, Senhor, possa se mover, crescendo no Senhor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sendo instruídos na palavra, sendo cheios de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Encha-nos, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé, Senhor. Nós somos falhos, Senhor, nós somos tão falhos, nós somos tão falhos, Senhor. Nós necessitamos tanto de você. Para te buscar, nós precisamos de você. Para viver uma vida no Espírito, precisamos de você. Para sermos cheios, precisamos de você. Para dar uma resposta, precisamos de você. Só você é suficiente, Senhor. Só você é suficiente. Imprime uma verdade no coração dos meus irmãos aqui. Uma sede e uma fome. Uma sede e uma fome. Sede e fome. Sede e fome por você. Que nada mais tome os nossos olhos. Que o sucesso dessa terra não desvie os nossos olhos. Espírito Santo, mova, encha. Espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Cristo. Nós oramos. Vem, vem.
Encha-nos, encha-nos, uma comunidade que gira ao redor da presença, uma comunidade, homens e mulheres que gastam as suas vidas aos teus pés, homens e mulheres que quebram o vaso, que não estão preocupados, com o padrão desse mundo. Encha-nos, Espírito Santo. Homens e mulheres que gastam a sua vida, homens e mulheres ao redor da presença, homens e mulheres que olham para a dignidade, a beleza e anseiam por aquele que vem.